Fala, galera, vamos acompanhar aí o debate do jogo aberto. Vini brilha de novo, Brasil vence Escócia e garante primeiro lugar no grupo C. O camisa 7 faz 2 e Cunha completa o placar em melhor atuação do time de Ancelotti na Copa. Neymar volta a jogar na seleção depois de quase 1000 dias. Vamos acompanhar aí o debate do jogo aberto. É isso aí. É celebrar de maneira completa. Nós fizemos uma reunião antes do programa, todo mundo aqui, e decidimos liberar o Capelanes para que ele também sinta o gostinho da comemoração, da celebração, de ver o Brasil vencendo, convencendo. Capelanes, aqui tudo foi citado na primeira parte do programa. Concentração, atitude, maturidade, entrosamento e confiança. Tudo isso aconteceu em Miami. Boa tarde. Pintou o campeão, Capela, aceita. Bora, Caramelo. Boa tarde, boa tarde. Eu quero essa imagem. Eu quero todos vocês comigo aqui na minha primeira sublinhada do programa. Pode abrir isso, todos vocês. Pessoal, vocês realmente acham que eu sou burro? Sim. Eu estou avaliando. Muito. Acertamos! Enquanto ele se recupera, ficou uma taca, né? O que vocês fizeram com ele? Ancelotti fala por aí. Boa participação. Obrigado, Capela. Ele tinha que ter dito, não respondo. Agora estamos jugando como una equipe. Esto es el objetivo. Estamos perfectos, no estamos perfectos, temos cosas que podemos melhorar. Por exemplo, o ritmo da bola, quando temos o controle de jogo, pode ser um pouco mais rápida. Estou contente porque a equipe, depois do primeiro jogo, melhorou muito. É muito rápido. Agora estamos sólidos. Isto é o mais importante, sobretudo em jogos quando no mata-mata a solidez é muito, muito importante. O que o senhor diria para eles agora? Calma, bravo. Obrigado. Calma. Muita calma, muita. Marco Aurélio Cunha, o semblante é outro, a postura na coletiva é diferente. Ele estava não agressivo, mas estava retrucando. E agora dá para perceber que gostou da atuação, tá levinho pelo menos até a próxima fase. Renata, tá mais suave, né? Com as luzes novas do cabelo, tá cortado. Como você é tá um mais observador, jovem, tá mais observador jovem. aí, Doc. E eu diria que a fase de entretenimento da Copa do Mundo tá acabando. Depois vai começar a Copa de fato, de verdade. E aí os mata-mata vão decidir quem levou mais arma para essa Copa do Mundo. Mas eu gostei muito do Brasil, fico feliz pelo Ancelotti estar mais leve, o Neymar ter voltado um pouquinho. Enfim, acho que agora começa a Copa do Mundo para o Brasil e para as outras equipes. Edu, fazendo um balanço dos 3 primeiros jogos, não só da atuação de ontem, o Brasil convenceu? Para mim, sim, convenceu. Eu acho que a gente evoluiu bastante. É um momento onde que muitos jogadores estavam querendo se afirmar na seleção brasileira e ontem realmente se afirmou. Então a gente espera, né, com humildade agora, pés no chão. Eu acho que é um momento onde que temos que comemorar sim a classificação para a próxima fase, mas a partir do momento que começar os treinamentos, já focar realmente nesse mata-mata, onde que vai decidir tudo para nós. Chico Garcia, fora o Vini Júnior, que foi o melhor em campo, acho que aqui ninguém vai duvidar disso. Quem você destacaria na partida de ontem? Para mim, talvez o melhor jogador da era Ancelotti pré-Copa do Mundo, né? Porque agora o Vini tem roubado a cena. Que se chama Bruno Guimarães. Para mim, ele é o esteio do meio-campo brasileiro. Que linda essa palavra. Ele organiza, ele arruma tudo que está ao seu redor. E ele está jogando até numa função um pouco diferente do que joga no Newcastle, né? Que ele joga lá um pouco mais recuado. E quando o Ancelotti pensou no Bruno Guimarães, inicialmente, eram aqueles dois volantes, né? Na abertura de meio-campo, o Casemiro e ele. Com depois apenas atacantes e o Matheus Cunha fazendo esse meia também. Com a entrada do Paquetá, que também arrumou o meio-campo do Brasil, o Bruno está muitas vezes como um meio armador, ele tem qualidade para isso. Os dois estão trabalhando muito bem. O Casemiro até acho que foi um pouco mais discreto, embora o passe na origem do terceiro gol. Mas o Paquetá e o Bruno, eles arrumaram o meio-campo do Brasil. E a entrada de um terceiro homem ali, também arrumou o meio-campo do Brasil. Eu fiquei feliz ontem, Renata, não só pelo placar, mas porque a gente veio de uma estreia muito nervosa, com inclusive o Paquetá errando muito passe, o Casemiro muito mal, o Vini Júnior só nos salvando lá na individualidade. E a gente, a partir dali, embora os adversários, né, possam fazer esse desconto, mas a partir dali todo mundo melhorou, inclusive o esquema tático do Brasil, a consistência nossa, inclusive o goleiro. A partir dali tudo foi exigido, porque acho que essa cobrança é justa ao Alisson. A gente sempre cobrou do Alisson pelo nível que ele tem, de que ele resolvesse quando a bola chegasse, quando ele fosse exigido. E ele tem feito isso. Defensivamente fomos bem. O que me deixa esperançoso, Renata, é que o Brasil ele está numa evolução, mas a gente não sabe até onde o Brasil pode chegar.
Nós temos uma ideia do que é a França e do que é a Argentina. Agora, eu não sei qual o horizonte do Brasil. E ele pode ser, inclusive, muito maior do que a gente pensava. Pois é, eu fiquei preocupada com o meu amigo João Pedro Sgarbi, porque quando o Neymar entrou em campo, eu imagino que você possa ter ido às lágrimas. O frisson. Porque finalmente Neymar está de volta, Sgarbi. Eu acho que você tá me confundindo com o Ulisses, viu, mas... Você é Neymarzete, dito inúmeras vezes. Com prazer, mas é lógico. Não, eu fiquei muito feliz, né, Rê? É lógico, mas tem que ser, cara. O cara é um ídolo, o cara é o melhor jogador brasileiro aí da década, das últimas 2 décadas. Tem que valorizar isso, né, Rê? E assim, apostar no caos é muito mais fácil, né? Assim, porque, não, a seleção não vai ganhar. Porque só ganha uma. Doutor, essa frase eu aprendi com o senhor em linda frase. Só ganha uma seleção. E é um fato. Só que não reconhecer que existe uma evolução na seleção, a minha opinião é não enxergar o jogo. E eu respeito a opinião de todo mundo. Porque, assim, fase de grupos, muitas seleções que, nossa, a Inglaterra, favorita, Espanha, favorita, Portugal, favorita, tropeçaram contra seleções fracas. A seleção brasileira não, tomou só um gol, fez 7 e fez o que tinha que fazer. E não era uma seleção fraca. Contra Marrocos, exatamente. Fez o que tinha que ser feito. Obrigação, concordo. E aí, muita gente questionava, o Vini Júnior, nessa Copa tá sendo o cara que você espera dele. O Vini Júnior do Real tá sendo na seleção. Aquele cara Qual será a grande motivação do Vini, hein? Então, não sei. Vini Júnior? Você fez uma boa pergunta, você fez uma boa pergunta. A gente vai fazer essa pergunta. Eu acho. Ó, Renata, Léo Dias, Léo Dias. Se é isso, tá fazendo bem que seja, não tô nem aí. Eu acho ótimo. Continue. É a Renata Dias. E tem alguma conquista que ele tá, isso, doutor. Ele quer conquistar a artilharia, doutor. E tem um cara também que ontem fez uma partidaça, que é o Danilo. O Danilo foi muito questionado com razão, né, assim, na convocação, porque tá no banco do Flamengo. E o Douglas Santos. O Douglas Santos também, essa lateral aí que muita gente questionava. Então, ó, eu sou torcedor do Brasil, eu sou brasileiro, tô torcendo. E chega nesse papo chato de, nossa, não, mas quando pegar uma França, aí eu quero ver, calma, gente, tá bom. Quando qualquer seleção pegar uma França, uma Argentina, aí é outro Vamos jogo. Vamos pensar principalmente em Japão e Suécia. A Holanda não deve estar no nosso caminho, mas japoneses e suecos, sim. Everton Guimarães, hoje não tem nada no nosso caminho. Hoje tem felicidade, porque, gente, o povo fica só esperando pra falar mal, pra criticar, pra jogar um monte de coisa chata. Quando a seleção merece ser criticada, vai acontecer, a imprensa tem esse papel. Mas quando joga bem, independentemente da sequência, tem que ser exaltada. É o que eu penso. Nossa, você tá demais, você tá muito brasileiro. Ele é muito brasileiro. Everton, hoje em português mesmo. Boa tarde. Buenas, muchacha, buenas, pachecada do meu Brasil. Renata, eu sinceramente, eu tô realista. Porque eu já assumi meu lado pacheco, eu sou o grão-mestre da pachecada brasileira e não me preocupo absolutamente com o julgamento. O jogo de ontem foi um jogo seguro do Brasil. O Brasil controlou do início ao fim. Mas eles erraram no início e isso proporcionou. Errou porque o Brasil marcou em cima a saída de bola, ocasionando o erro da defesa. Isso também é estratégia. Mas o Brasil não está fazendo uma pressão. Não! Fez 3 gols ontem pressionando. Só que um foi mal anulado, fomos roubados ontem. Um foi mal anulado. E se esse gol determina uma classificação em primeiro ou não? Ainda bem que não precisou, porque o Haiti deu uma mãozinha do lado de lá também. Mas, de qualquer forma, pelo placar do nosso jogo, não teria problema. Mas ontem foi um jogo seguro, o Brasil controlou as ações, o Brasil teve paciência, porque no 0x0, no 1x0, no 2x0, no 3x0, a Escócia não mudou o jeito de jogar. Fechadinha, esperando o Brasil. Mas esperando para fazer o quê? Porque o Brasil, mesmo quando o Brasil deu o mínimo de espaço, recomposição bem feita, inclusive num setor que eu questiono, que ontem eu falei aqui, que é o setor de meio campo, que ainda me preocupa, até um ou outro buraco, né? Principalmente quando o adversário retoma, há um buraco no meio campo ainda, mas nada que o Carlo Ancelotti não corrija. Agora, Renata, ontem as laterais funcionaram bem, nossa dupla de zaga é excepcional, nosso meio campo ontem produziu, gostei demais do Matheus Cunha, o Ryan também, Ryan muito bem, e o Vini Júnior em 15, nas 2 Copas, em 15 gols, ele participou de 12, Renata. Esse cara poderia ter fechado a rodada ontem como artilheiro da Copa, e por causa da arbitragem não fechou. Mas isso aumenta meu pachequismo? Não aumenta meu pachequismo. Eu consigo olhar para tudo que eu estou vendo na Copa e enxergar que ainda não somos super favoritos, mas estamos em franco crescimento dentro da competição. E quando alguém disser, mas a Escócia, ok, a França meteu 3 no Iraque. Quem vocês acham que tem mais garrafa para vender? Escócia ou Iraque? Agora, Capelanes, você voltou. Deixa eu ver, o Everton falou e falou bem. Capelanes, hoje, eu não quero saber do futuro, eu quero viver um pouquinho mais essa vitória brasileira. Pode ser? Tá tudo bem? Pega essa vinheta aí. Toma, pessoal, por que eu comecei o debate? Não, eu tô calmo, Ancelotti. Agora você tá pianinho, ganhou o jogo, não é contra ninguém. É isso, Isso tem que ser dito aqui, tá? Contra ninguém.
estamos em franca evolução. Por favor, pessoal, desde quando o Haiti e a Escócia servem de parâmetro para alguma coisa? E eu comecei o programa me sentindo mal, tô com dor de estômago. Eu fui dormir mal ontem vendo o vídeo do Chico Garcia. Chegamos, hein? Vocês estão de brincadeira. Onde já se viu? O torcedor brasileiro, assim como eu, porque aqui está um torcedor do Brasil. Eu vibrei com a vitória do Brasil. Eu torço pro Brasil e eu espero que a gente possa ter a 6ª estrela bordada na camisa, sem dúvida alguma. Mas é muito fácil. Vocês aí da bancada da Pachecada, vocês não colocam a bunda na janela que nem eu faço, porque vocês mordem e assopram. Não, veja bem, o Brasil está evoluindo, mas ainda temos que pontuar aqui. Porém, vocês vão colocando vírgulas durante o texto de vocês. Então, a partir de agora, Renata, é o seguinte: como eu continuo com a minha avaliação, só os burros não mudam de opinião. E eu não vou mudar, pelo menos agora. Se o Brasil, e quando o Brasil for eliminado, eu não vou aceitar nesse programa ninguém, tirando a Renata, criticando o Brasil, criticando o Ancelotti e criticando os jogadores. Porque depois que acontecer, o que eu já estou prevendo, e não é torcer pelo caos, e nem defender uma tese de caos, é analisando e fazendo com que o torcedor brasileiro não seja iludido. Porque a vitória diante do Haiti e diante da Escócia não passou de uma grande ilusão. Eu quero ver contra o Japão. Bom, o doutor já decretou que o Japão passa do Brasil. O Japão é a melhor seleção do mundo, pelo que o doutor falou ontem. Então, para o doutor, o Brasil já caiu da Copa. Então, eu vou esperar. Quando o Brasil cair, ninguém nesse programa, tirando a Renata, vai poder criticar o Brasil. Só eu. Caramelo, cara. Uma coisa. Todas as melhores coisas da vida são as inesperadas. Aquilo que você planeja e não acontece é péssimo, né? A decepção é enorme. Muita gente achava que o Brasil não se classificaria em primeiro lugar, o Capelanes é um deles, se classificou. Vai para a próxima fase. E se passar na próxima fase, vamos dizer o quê? Foi o acaso. Isso. Foi o acaso, que era uma seleção média, porque aí é a média. Aí Holanda, Japão e Suécia, média. Aí quando a Espanha ganha da Arábia, nossa, a Espanha. Quando a França ganha do Iraque, nossa, mais a França. A Argentina da Argélia, mas nossa. você concorda, Sgarbi, que França e Espanha, elas estão nas favoritaças da Copa. Todo mundo espera algo delas. Se não esperam do Brasil, vai que aparece. A gente, né, fica mais feliz. Por que não? Bom, estamos aqui agora no YouTube, bem verde e amarelo. Cicinho, vamos lá. O Brasil, se jogar como fez ontem contra a Escócia, ganha do Japão e da Suécia, na sua opinião? Nem vou falar da Holanda, que eu acho que se classifica em primeiro. Tem tudo para golear a Tunísia. Olha, Renata, o que me chamou a atenção foi exatamente a postura da seleção brasileira. Se jogar dessa maneira, concentrado, pressionando o adversário, tem tudo para ganhar. Lógico que do outro lado, tanto Japão, Suécia e Holanda, a qualidade é diferente. Vai exigir mais dos jogadores brasileiros. Mas, assim, o Brasil implantando sua maneira de jogar, os adversários vão temer, sem sombra de dúvida. Então, esse crescimento do Brasil faz as equipes adversárias aí, os possíveis, né, adversários do Brasil adquirir um respeito ainda maior com a camisa da seleção brasileira. Olha, ontem o termômetro, viu, Rona, das redes sociais, das pessoas se manifestando depois do jogo, foi bem positivo. Eu já achei que ninguém tá falando, vai ganhar a Copa, temos uma seleção perfeita, mas eu senti otimismo. E muita gente copiou no jogo aberto, né, bebê? Eu não vou nem falar negócio de tijolinho, que você já tá ligado. Os tijolinhos estão meus, né? Tem que patentear. É a minha olaria, se quiser, compra lá. Tem que patentear. Mas assim, que coisa linda, né? A gente tá falando de futebol, a gente começa aqui a pensar no Neymar, na reação que ele teve, saindo da casa do povo, que caiu no braço do povo lá em Miami, na terra do futebol hoje, né? Como você está poético? É porque eu estou muito feliz, diferente dos caramelos espalhados pelo mundo, né? Porque o caramelo nosso está lá nos Estados Unidos. Só está esperando a próxima, né? Só está esperando um escorregão. Que nem a gente falou mal do Alisson. E todo mundo aqui falou mal do Alisson. Não vem falar que fui só eu, não. Mas hoje você tem que falar o quê? Você tem que agradecer pelas defesas maravilhosas, espetaculares. 4 defesas. O Cicinho acordou de mau humor, falou que o Alisson fez 2 defesas. Mentira! Você mentiu, Cicinho. Ele fez 4 defesas maravilhosas. Esse menino lindo, o nosso Highlander do futebol, que é o Alisson, esse menino lindo, mas olha só, parecendo um Espartacus na batalha. Foi bem demais. Um guerreiro, não é? Agora, eu exalto a qualidade do Alisson desde 2014. Você me alertou e eu não me atentei. Ontem eu gostei muito mais do sistema defensivo. Não, de verdade, eu poderia chegar aqui hoje e falar, olha o Alisson, nem falei. Você não falou? Não falei. Não. Acabou o mundo. Então eu quero dizer que ontem, zagueiros, laterais, todo mundo bem. Todo mundo bem, Alisson. Você não quer falar nada do Alisson? Neymar e Ancelotti. Foram 21 minutos de Neymar em campo e Ancelotti lançou mão desse jogador finalmente. Fico feliz pelo carinho de todo brasileiro. Fico feliz pelo todo esse apoio que me deram. Não foi fácil chegar até aqui, mas consegui fazer de tudo para que eu pudesse estar jogando outra Copa do Mundo. E é isso, eu agradeço o carinho de todo mundo, estou muito contente, muito emocionado, muito feliz.
minha família está feliz, então hoje é um dia para comemorar de verdade, porque não foi fácil chegar até aqui, mas conseguimos. Teve a oportunidade de jogar, porque eu acho que ele merecia jogar, porque trabalhou, treinou para recuperar muito bem, com muita seriedade, muita profissionalidade. Eu acho que nessa Copa do Mundo, ele, por suas qualidades, pode ajudar o equipe e eu acho que jogou bem, os poucos minutos que jogou. Neymar no necesita motivación para jugar con... Creo que ningún jugador aquí necesita motivación para jugar con la camiseta de Brasil. Neymar es el mismo. A 34 años tiene a paixão que tem menino. Que coisa linda, olha, vendo o Vini concentrado, como disse o Ronaldo, o Neymar de volta. Aqui a gente tem também a imagem do Neymar no nosso telão maior, o Neymar emocionado, feliz, porque não é fácil. O atleta que tem talento, que é diferenciado e reconhecido como o Neymar, tem uma história belíssima no futebol, ele não quer ficar o tempo inteiro no departamento médico, se cuidando, ele quer jogar, ele quer ser protagonista. E aí, Chico, eu tenho uma pergunta para você. Se por um acaso, o Brasil chegar numa final de Copa, para você o protagonista vai ser o Vini ou será o Neymar? É uma boa pergunta, porque eu ainda tenho muita calma em relação ao Neymar. Tomara que ele se recupere cada vez mais. Ontem a gente viu que ele jogou mais para soltar a musculatura, né, pegar um pouco do ritmo de jogo e tudo mais. Ele entra no lugar do Matheus Cunha para fazer o atacante centralizado, que o Ancelotti tinha afirmado, mas vocês perceberam, né, que em alguns momentos o Neymar estava lá no meio do campo, porque ele é inquieto, ele é esse cara, ele precisa da bola, ele quer participar do jogo, ele queria fazer algumas tabelinhas com o Vini. É natural também o respeito da seleção escocesa, né, quando o Neymar entra, eles estavam até se assanhando um pouquinho, eles dão aquela recuada, já preenche um pouco mais a área, fica mais congestionado, normal, o Neymar gera isso, e eu espero que, a gente tem 5 jogos até a final. Se até lá ele tiver 100%, ele pode ser, daqui a pouco, um protagonista decisivo, né, na hora mais crucial. Agora, o Vinícius Júnior, ele está no auge físico e técnico dele. Ele está tendo os seus melhores desempenhos com a camisa da seleção em todos os tempos. E mental, é verdade. Dentro e fora de campo, Chico? Então, a gente está vendo só dentro de campo. Muitas vezes o fora reflete dentro, né, capitão? Não sei o que está acontecendo, mas está dando certo. Esse é o ponto. Everton, para você o Neymar já pode ser titular na próxima fase, seja contra Japão, Suécia ou até a Holanda? Renata, quando eu entrei logo na primeira chamada, eu não elogiei sua indunária, né? Se o figurinista não era nunca. E aí o povo ficou me cobrando aqui, você não falou da Renata, elogiou a Renata mais uma vez. Obrigada, love you. A Paniquinha ajuda, mas vamos falar do que realmente interessa, Renata. Não, ele não pode ser titular. Vamos por parte, vamos com parcimônia, vamos com cuidado, assim como o Neymar entrou em campo ontem, com cuidado. No momento que o jogo estava resolvido, notava-se claramente que o Neymar estava soltando a musculatura, com certo cuidado. Entretanto, mas ele perdeu meia dúzia, 7 ou 8 bolas ali tentando driblar, ok. Mas ele deu um chute para gol, que mostra ali a condição também da confiança em bater na bola. E outra coisa, quando ele teve o mínimo de espaço, ele meteu o Vini na cara do gol. E era para ter nascido ali mais um gol do Vini. Então, é diferente. Existe um respeito por parte do adversário, porque o Neymar de hoje não é o Neymar das Copas anteriores, que pegava a bola e com um certo deboche, muito entre aspas, né? Porque é o jeito dele jogar, ele ia fazendo fila, ele abusava muito do drible e tal, mas é a característica dele, não tinha nada de errado nisso. E por isso ele tomava tanta pancada. Agora não. Embora ele tenha tentado ontem, mas de uma forma objetiva. Mas notava-se claramente ele se poupando para soltar a musculatura, para ganhar confiança. E ao longo do período que ele foi ficando em campo, a gente notou que ele foi ganhando confiança. E o time começando a entender os movimentos dele, tanto que nasceu esse lance que poderia ter gerado um gol do Brasil. Foi bom vê-lo em campo ontem e vai ser muito bom, numa necessidade, ele vai ser muito necessário daqui para frente, que ele entre e faça com o Vini, com outros jogadores, o que ele fez ontem. Vai ser muito útil para nós durante essa Copa, Renato. Estou gostando do crescimento gradativo da seleção e tomara que a gente vá avançando, inclusive com o Neymar podendo ajudar e muito. Capelanes, eu tenho uma perguntinha, ou curiosidade, como queira. Para você, o Neymar fará gols na Copa do Mundo? Um golzinho, pelo menos? Calma. Talvez sim, Rê. De pênalti, eventualmente uma falta. Agora, eu fico ouvindo vocês, gente. Eu não tô aqui polêmica por polêmica, eu não gosto desse tipo de coisa, mas eu fico ouvindo aqui o programa. E aí eu não sei se eu sou muito chato, né? Talvez, tá tudo bem.
Mas eu também não sei se vocês aí no estúdio, a bancada da Pachecada está em Nárnia. Porque é uma incongruência na análise que me chama a atenção. Porque o Chico, Neymar, Neymar, maravilhoso. Aí o Sgarbin, eu sou Neymar Zete, você sabe. Aí o Everton, porque o Neymar ele é diferente. Mas aí quando a Renata pergunta se o cara tem que ou não, vocês falam que ele não tem que ser titular. Então assim, eu não consigo entender tamanha incoerência. Ou vai, Caramba, é isso que vocês fazem. Vocês fazem esse tipo de coisa. Vocês têm esse tipo de modus operandi. Vocês vão pro A e pro Z. Vocês não se posicionam nem pra lá nem pra cá. Vocês vão ali, vocês vão aqui, vocês vão aqui, vocês vão ali. Vocês ficam no meio. Aí quando dá errado, mas você coloca o pé lá fora. Aí quando dá certo, vocês colocam o pé certo. Então, a minha diferença é essa. Eu vou só em um. Eu vou só numa convicção. Der errado, eu vou ter humildade e reconhecer. O que é, doutor? Fala comigo, doutor. Vai, o senhor eliminou o Brasil ontem. O senhor eliminou, falou que o Japão é a melhor seleção do mundo. Ontem tá gravado, doutor. Uma das melhores do mundo é o Japão. Agora, só uma coisa pra você. São 40 seleções. Você torce pra 47. Receba! Vai pro YouTube, com um recadinho antes, porque ficou mal pro Capelanes. O doutor, ataca no Capelanes. Apareceu hoje. Gente, vocês falam que eu me promovo, às vezes, né? Só que eu não acertei o placar do Brasil, mas teve gente que cravou a vitória brasileira por 3-0. Quem? Brasil e Escócia. 3-0. Oh. 3-0. Então o Alisson não toma gol hoje. Tô tentando, né? 3-0. 3-0. Doutor Marco Aurélio Cunha. Vai dar bom. Estamos iguais. Canarinhos, Brasil 3-0. Brasil 3-0. Brasil 3-0. Ulisses, o placar... 3-0 pro Brasil. Alisson não toma gol. 3-0 pro Brasil. 3-0 pro Brasil. Sim! Doutor! O Edu adora, né, Edu? Eu quero que vocês acertem na próxima também, viu? Todo mundo, que aí é outro patamar. Edu, até aparecer o nosso adversário, até a preparação começar, um curtíssimo momento, né? Tem que curtir, Renata. É o Copa do Mundo, o Brasil, né, sempre questionado, né, chegou lá o pessoal meio desconfiado do futebol brasileiro, e aí o Brasil vem evoluindo, vem crescendo, e você vence uma Escócia 3-0, poderia ter sido mais, mas valeu, e os jogadores desempenhando. Eu acho que isso que é o mais importante de tudo, e eu estou muito confiante, e eu tenho que curtir esse momento. Eu vou curtir quando? Quando vai perder? Quando perde? Não, ganhou, classificou para a próxima fase, vamos curtir. Ô, Cicinho, e tava legal, porque de um lado, eu pelo menos estava olhando o jogo do Marrocos, aí começou a perder 1-0, aí 1-1, aí 2-1 pro Haiti, 2-2 Marrocos. E o Brasil, bem. O que foi, Capelani? Ai, eu tô aqui querendo desenvolver um raciocínio com o Cicinho. O que é? Diga, vai. Por favor, uma sublinhada, vou morrer. Gente, eu estou confiante. O mesmo cara que tava criticando o nível de desempenho, agora ganhamos da poderosa Escócia. Você tá confiante com o quê? Com o título, Edu? É isso? Responde pra mim. Eu falei com o título não, mas se o Brasil chegar numa semifinal, pra mim já tá ótimo já, Capelanes. Toma, Tom. Toma, receba, tira lá. Pra mim já tá ótimo. O Braga onde? Numa semifinal. E outra, eu quero só ver se aconteceu o que você vai fazer. Porque você fica aí, só esperando o caos. Eu não avisei, eu não falei, me escutem. Falou que ia passar em segundo. E aí, não aconteceu nada com você, rapaz. Não, a primeira e outra, eu não esqueci. Ele falou que Portugal vai ganhar, eu tô lembrando disso. Porque agora ele não vai adiantar ele falar assim, eu falei que o Brasil não iria ganhar. Porque ele já falou que Portugal será campeã, hein, Cicinho? Cicinho, eu nem sei o que eu ia te perguntar, mas vamos nessa linha. Eu também não sei o que eu vou responder, não. Eu tô aqui, ó, surfando na onda do Matheus. Estamos falando de momento. Nossa, mas que estilo! Você viu só? E o joelho só... Doutor, tá precisando de um amparo aqui com aquele gelzinho. Mas a seleção brasileira, a força que tem a seleção brasileira, isso quando demonstra dentro das partidas, a moral aumenta. Então, assim, o time que o Brasil tem hoje, né, o elenco que o Brasil tem, pode almejar coisas maiores, sim. O Edu tá falando de semifinal. Eu, como brasileiro, eu não posso me contentar só com isso. Eu quero ver o Brasil campeão. Lógico, vamos torcer pra chegar na final tem que passar pela semi. Exato, mas agora o Capelanes aí, ele fica na tese dele aí. Que tese, meu filho? Ele é o mensageiro do caos. Ô, doutor, se for Japão, a gente passa? Olha, parada dura, viu? Parada dura. O Japão grupo de música do brasileiro. Como brasileiro, eu digo que passa. E como não brasileiro? Como não brasileiro, e como japonês? Sério, Chico, é pra isso? Seleção boa. E como Capelani? É um jogo único, os japoneses estão fazendo uma grande Copa, eu também teria todo cuidado. Acho que o Brasil tá crescendo, mas o Japão vai ser difícil, gente. Júnior, boa rédea do processo, hein?
Vinícius Júnior, que é o cara da seleção, é a seleção do Vinícius Júnior, esqueçam a seleção do Neymar, a seleção tem um dono, Vinícius Júnior. E o Neymar falando que está aqui para colaborar, né? Tem esse negócio que vai querer na marra, impor, que vai ser titular, não. Uma declaração bem serena do menino Ney, que entrou ontem, nem jogou nada, mas entrou no jogo de ontem, também contrariando algumas previsões de que ele não entraria, não pisaria no campo, pisou, estava lá jogando, acho ainda num nível muito baixo, mas jogou. Muito bem, Massa, vou começar com você, viu? Pois não. E aí? E aí Costa, que era pior, nada, porcaria. Eu comecei a ver na seleção brasileira a formação de triângulos, ou losângulos, né? Se você quiser levar para esse aspecto, né? Então, do lado esquerdo, Douglas Santos, Vinícius Júnior vinha para a faixa mais por dentro, o Cunha encostava e por trás vinha o Paquetá. Aqui tem um balãozinho daquele de festa junina, sabe? Aí, na saída, o Danilo fica, né? O Ryan dá amplitude, fica colado lá na lateral direita. Matheus Cunha é o fiel da balança, é o cara que faz o pêndulo, né? Ele vem para cá, ele vai para a direita, onde escapa também o Martinelli, né? O gol do Cunha foi assim. O Martinelli escapa, vem por dentro, no espaço vazio, o Cunha passa por trás dele, recebe a bola. O Bruno Guimarães, perdão. O que eu falei? Martinelli. Nossa, mano. O Bruno Guimarães, tá? Então, foi a primeira vez na Copa do Mundo que eu vi uma certa organização da seleção brasileira, em termos coletivos, né? Em termos individuais, é espetacular o que está fazendo o Vinícius Júnior, é o nome da seleção brasileira e é um nome para estar no mesmo pacote da bolacha, do Messi, não estou comparando jogadores, estou falando da importância que cada um tem no time. Para cada time. Você pega um pacote de bolacha, tem lá Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, Vinícius Júnior, Haaland, enfim, o menino lá do lateral direito lá da Marrocos, sabe? São jogadores assim, diferentes, muito diferentes. Não estou comparando eles, não. Então, isso me deu um pouco de confiança, me deixou mais confiante de ver uma seleção brasileira conseguindo crescer, né? Do primeiro jogo para esse, houve evolução. Se é uma escada com 8 degraus, como tem a Copa do Mundo, o Brasil no primeiro ficou empacado no primeiro e depois do terceiro jogo subiu para o quarto. Então conseguiu andar 3 casas. Aí daí para frente é uma outra discussão. Mas o que eu vi ontem me dá algum alento de ter um time, apesar de algumas dificuldades defensivas. Quais são? O Brasil, quando se propôs a marcar alto, muita gente vai ficar com a imagem dos gols que o Brasil rouba a bola lá na frente, mas se vocês repararem, o jogador que intercepta a bola, no caso o Ryan, ele faz muito bem o gesto de proibir, fechar o lado do campo. E quando o zagueiro vem para dentro, aí ele se embanana. Mas ele estava isolado ali, não estava o time todo. Então, esse perde e pressiona, como gostava de dizer o professor Luxemburgo, ele ainda precisa ser mais ajustado. Mas eu vi um time mais próximo, eu vi um time mais coeso, eu vi um goleiro em que eu posso confiar. O Alisson foi muito bem, cala a boca, Massini, ele foi muito bem, pegou bolas difíceis, não foi só nesse jogo. Então, a minha desconfiança com relação à forma física do Alisson e não o goleiro que ele para mim tá ok, ele está crescendo também junto com a seleção. Agora, eu tenho outras preocupações, né, no sentido em que dará tempo para a seleção brasileira evoluir a ponto de chegar numa semifinal, porque eu observo outras seleções que estão nitidamente mais prontas que o Brasil. Nitidamente. Não é só valores individuais que nós temos também. Tá? Nós temos valores individuais, nós temos jogadores jovens. Muito importante, ninguém me tira da cabeça que o Nono colocou o Ryan para ele sentir tudo que tem que sentir, enjoo, dor de barriga, naquele jogo contra o Haiti, porque ele foi um jogador muito importante ontem. Foi mesmo. Ele e Douglas Santos. O Douglas Santos vem sendo um jogador fundamental para esse modelo da seleção brasileira. Ele vai ao ataque, ele raramente perde um passe, ele raramente erra uma assistência, um passe ou uma jogada que ele tenta pelo lado esquerdo, e atrás ele está dando conta. O Brasil inverteu o eixo. O lado direito fica mais, o lado esquerdo sai mais. Isso também pode ser um problema quando você enfrentar um adversário que bloqueia o seu lado esquerdo. Muitas vezes, e eu gostei disso, eu vi o Brasil voltando no 4-5-1. Né? Fazia uma linha de 5, o Matheus Cunha, Ryan, Paquetá, Bruno Guimarães, e o Vinícius voltava por dentro. Não sei se vocês repararam nisso. E o Ancelotti falou uma coisa legal na coletiva. Ele falou o seguinte, o Vinícius Júnior, do lado de campo, ele precisa dar 5, 6, 7, 8 passes para chegar na área. Por dentro, não. Né? Então, para mim, isso sepulta de vez a questão de um ataque com Endrick, ele e Neymar. Sepulta de vez. Acho que ele achou uma forma, um jeito de
ter um lado direito minimamente agressivo quando a bola chegar lá com o Ryan, ter um lado direito fechado, porque o Danilo não dá conta, certo? Há uma preocupação na parte defensiva com o Danilo, né? E explorar aquele que é seu melhor jogador, contando com a colaboração e a categoria do Matheus Cunha e do Bruno Guimarães. Tirante, para mim, a inoperância de Casemiro, que fez o melhor jogo dele na Copa do Mundo, foi muito mal contra o Marrocos também, porque a seleção foi muito mal. Contra o Haiti ele também não foi lá muito bem. Ontem ele foi melhorzinho, mas ainda ele vai ter que crescer como jogador para a seleção brasileira ficar, para eu ter um pouco mais de confiança defensiva. Acho que ainda o Brasil permitiu muita coisa para a Escócia, principalmente nos cruzamentos na bola aérea. Muito bem. Arnaldo. Sim. Seleção do Vinícius Júnior. E mais tudo que a turma falou aí. Bom, eu acho que o Marcinho deu uma boa pincelada sobre a questão tática e também sobre as individualidades, né? Até esse jogo, o Vinícius estava brilhando sozinho. Ontem ele brilhou com a equipe indo bem. Isso já faz uma grande diferença. Eu acho que o mínimo de senso coletivo, o Ancelotti achou o time, definitivamente ele achou o time. Nem era para mim aqueles insights eureka. Para mim era óbvio que o time tinha que ser mais ou menos esse. Triângulo no meio, um agudo pelo lado, Vinícius e Matheus Cunha. Douglas Santos e Danilo, porque não tem outros. Não é nenhum insight do Nono. Demorou, acho que ele andou. Depois, eu estava consultando aqui, e acho bem interessante a gente discutir depois, quando a gente for falar do possível adversário, o jogo que o Brasil perdeu para o Japão de virada, no amistoso 3-2 em 2025, já com o Nono. A gente depois volta àquela formação lá atrás e tudo que aconteceu daquele jogo até esse jogo contra a Escócia, entre o Japão e o Japão. Acho que tem um bom recorte aí para acertos, erros, dúvidas, tropeços, contusões, tem um bom recorte aí. Mas ontem, claramente, o Brasil tinha um sentido coletivo muito melhor que na estreia, que era a grande aflição. Conseguiu chegar no time na terceira partida antes do primeiro mata-mata. Ponto. De fato, acho que a única dúvida era o Ryan, né? As outras posições tinham donos. O Ryan era uma dúvida e ele foi muito bem em vários aspectos. Talvez ele, das opções para a direita, seja aquele mais completo, né? Ele é um jogador que tem a diagonal, ele tem muita força, ele tem técnica também. Basta lembrar como ele jogava com... Não agora na Inglaterra, que ele joga mais de ponta direita, mesmo como está jogando, mas como ele jogava com o Fernando Diniz. Ele era o atacante. O Fernando Diniz, ele tira o Verratti do Vasco e joga com o Ryan como o único atacante. Mais ou menos como o Vinícius joga na seleção brasileira hoje. Ryan, você tem a liberdade inteira para flutuar. Ele não é um ponta apenas, como é o Luiz Henrique. Ele é um atacante. E aí ele compõe muito bem com Vinícius e Matheus. O Matheus viabiliza o Vinícius. Essa é a dupla que o Ancelotti jamais tinha que ter desfeito. Porque o cara fez isso, ninguém... Não consigo entender como ele foi tentar o Igor Thiago, muito fixo, tirou o Matheus Cunha do time. O Matheus Cunha é excelente jogador e não tem a pretensão de ser protagonista. E já a gente só fala do Vinícius. Desde que entrou pela primeira vez. Só os dois fizeram gol pela seleção até aqui. Desde que entrou lá pela primeira vez no jogo contra a Marrocos, o único que tinha entrado bem, Matheus Cunha. Então ali estava resolvido já com o Douglas, Matheus, Vinícius. E aí o Paquetá no lugar certo, né, Ancelotti? Não na direita ou perdido, matando o Casemiro e o Bruno. À esquerda, fazendo a proteção e tal. Perceba que quando o Ancelotti estava 3-0, largou o jogo, botou o Neymar, botou o Martinelli no lugar do Paquetá, o Brasil se desorganizou. Aí primeira bola, contra-ataque, Fabinho tem que fazer a falta, como o Casemiro fez contra o Marrocos, amarelo. E assim é. Qualquer time que for chegar contra o Brasil com 2 no meio, o volante vai ter que fazer a falta, tomar o amarelo, como o Casemiro tomou. E agora o Fabinho também tomou o dele, porque estava lá no lugar do Casemiro. Aí não lembrava desse aspecto. Você lembra? Foi a mesma jogada. Claro, parecida mesmo. Ele tinha o cara ia chegar atrasado, porque o volante tinha 2, ele não é exatamente rápido, e ele tinha que matar a jogada, tomar amarelo, igualzinho o Casemiro tomou na primeira partida. Mas isso era na hora que o jogo estava definido e ele desorganizou. Talvez teria que ter entrado o Danilo, né? Mas, evidente. Não sei, ele deu outra oportunidade para o Martinelli e o jogo está garantido e tal. Talvez porque o Martinelli tivesse entrado bem, e ele não fosse mexer no ataque. Exato, Vinícius, porque ele queria o ataque do povo. Eu acho que ele nunca... Ele acabou colocando... Eu pensei né? nisso, mas se ele colocasse o Danilo Santos... e colocasse juntos Endrick, Neymar e Vinícius, faria sentido. Seria até interessante a gente ver um pouquinho. Faria sentido. E não a bagunça que virou com o Martinelli também, né? Mas talvez a gente não veja o trio só numa emergência e talvez a gente nunca mais veja só 2 no meio, só numa emergência completa. Porque o time fica muito desorganizado, muda muito, eu acho que o time. E aí, eu acho que... Talvez se ele tivesse Estevão e Rodrigo, fizesse sentido ainda, mas... Porque o Estevão faz um... Imagine... Se ele tivesse Estevão e Rodrigo, quantos jogadores
ele teria no banco para fazer trocas. Não sei se ele levaria o Neymar, isso é uma outra pergunta. Outra, agora já levou, chega. Curiosamente, nessas coisas das chances ao banco, a gente vai chegar no Neymar, porque a gente estava discutindo quem ele vai chamar primeiro, né? E o Vessone falou, você não tem a menor dúvida. Depois, acho que vale a pena. 6 minutos do segundo tempo começou. Olhou lá, Neymar. Bom, mas ele também colocou, além do Neymar, no finalzinho, o Alexandro, completando a utilização de praticamente todos os jogadores do elenco, fora os 2 goleiros e os 2 zagueiros. Ele usou todos. Olha aí. Todos os laterais, todos os meio-campistas, todos os atacantes em 3 jogos. Não é comum, hein? Não. Ele só não utilizou o Bremer e o Léo Pereira, além dos goleiros reservas. O resto ele jogou. Todo mundo já jogou. O que não deixa de ser interessante. Ninguém tá lá... Né? O Filipão fez um pouco isso em 2002. O Filipão teve a audácia de colocar o último da linha, o Belletti, na semifinal contra a Turquia. Só faltava o Belletti e entrou o cara na semifinal. Eu falei, cara, não é possível. E o Belletti ainda tirou uma bola de cabeça do Hakan Şükür. Lembra. Isso é bom pro Neymar falar o que ele está falando, do jeito que ele está falando. Olha, eu vim aqui para colaborar, sou um jogador, não sei o quê. Eu não sei se essa coisa muito harmônica que a gente viu ontem, estava tudo harmônico, deu tudo certo. Goleada, pode entrar o Neymar, pode entrar o Endrick depois, pode o Neymar falar desse jeito, pode o Ancelotti falar daquele jeito. A coisa mudou radicalmente do primeiro para o terceiro jogo. Mas agora começa uma outra Copa. E aí acho que é aquele momento de ter tudo favorável para fazer todas as trocas que o povo quer, vou botar o Neymar primeiro, depois voltar. Talvez nunca mais exista. Aí vai ter que ter a sensibilidade do mata-mata e do adversário para você fazer a mexida. Porque eu acho que o time está certo. O time está certinho. O time titular está certo. Eu acho que ele não mexe mais, para começar. Exato. Não mexe mais. E aí, para mim, a grande questão para mim serão as trocas a partir de agora. Com essa situação que ele já rodou bastante, já viu todo mundo em ação. E agora ele tem um jogador a mais dessa característica do Neymar. O que é a característica do Neymar? É o menos em forma, é o, em tese, mais talentoso, é a personalidade mais forte, é a galera chamando, então, Mas, cara, tem 10 dias ainda, né, para as oitavas. Não, para as oitavas tem 2 semanas quase, porque o Brasil joga na segunda e depois domingo. 10 dias. Isso aí, você tem razão. Dias. Você tem razão. 10 dias. Se passar vamos tirar 2 dias, 10 dias. São treinos mais leves, cai para 8, 1 de folga. São 7 treinos completos, cara. Certo. A minha esperança é essa. Que ele chegue, se o Brasil chegar também às oitavas, com uma condição bem melhor. Mas tem o próximo jogo na segunda-feira, que o Neymar ainda não vai estar perto dos outros. Ele vai entrar. Vai chamar ele. Ele vai entrar, mas... Né? Não... vai entrar. Vai, cara. O Brasil venceu a Escócia por 3-0 nesta quarta-feira em Miami, com brilho de Vini Júnior e a melhor atuação da seleção na Copa do Mundo de 2026. O camisa 7 marcou 2 vezes e Matheus Cunha completou. A vitória garantiu o primeiro lugar no grupo C. No outro jogo, Marrocos venceu o Haiti por 4-2 e ficou na segunda posição. Na partida desta quarta, o time brasileiro ainda teve o brinde do retorno de Neymar, que entrou aos 30 minutos do segundo tempo. O adversário sai nesta quinta-feira, de Holanda e Tunísia, e Japão e Suécia definem o segundo colocado do grupo F, que enfrentará o Brasil. Os holandeses lideram o grupo, com os japoneses na segunda colocação. O jogo da seleção na segunda fase será na próxima segunda-feira, às 14 horas, em Houston. Marca da seleção de Ancelotti, a pressão na saída de bola rendeu mais um gol para a seleção. Desta vez, logo aos 6 minutos, quando o caçula do time, Ryan, substituto de Rafinha, pressionou Robertson. A bola sobrou para Vini driblar facilmente Gum e tocar para o gol. O time brasileiro fazia uma partida segura, com controle do jogo e chegaria ao segundo gol de Vini em outra roubada de bola. Mas o árbitro anulou o lance depois de ir ao VAR. A frustração do gol pareceu desconcentrar o Brasil, que sofreu alguns ataques dos escoceses. Mas uma escapada de Ryan e uma recuperação de bola de carrinho de Cunha deixou o Brasil na boa. Bruno Guimarães cruzou com perfeição para Vini marcar o segundo antes do intervalo. A Escócia ameaçou primeiro
numa falha de marcação no cruzamento. Tierney subiu sozinho, mas Alisson fez defesa tranquila. Antes do terceiro gol do Brasil, Vini perdeu ótima chance em passe preciso de Paquetá no contra-ataque. Aos 15 minutos, o Brasil trocou passes até Casemiro encontrar Bruno Guimarães. O meia fintou e deixou Cunha desmarcado para empurrar para o gol. 3-0, Brasil. Com a classificação em primeiro lugar, bem próxima, Ancelotti fez a vontade da galera. Ovacionado e sob gritos de torcedores, Neymar entrou em campo aos 30 minutos. Procurado pelos companheiros, ele acertou belo passe para Vini quase marcar o terceiro dele na partida. Com Alisson seguro na defesa, o Brasil ainda criou mais algumas situações de gol, mas não conseguiu marcar o quarto gol. Estava de bom tamanho. Não é qualquer jogador que faz 4 gols em 3 jogos. Não mesmo. Com os 2 gols contra a Escócia, Vini Júnior entrou num grupo seleto da seleção brasileira. Antes dele, apenas Jairzinho, 1970, Romário, 1994, Ronaldo e Rivaldo, ambos em 2002, haviam marcado nas primeiras 3 partidas do Mundial. Vamos falar baixinho aqui, mas todos eles se sagraram campeões do mundo. Neymar estreou na Copa do Mundo de 2026 ao entrar aos 30 minutos do segundo tempo. Acertou bela enfiada para Vini logo nos primeiros toques na bola. Sem uma mobilidade exuberante, o que é normal pelo estágio físico do craque, mostrou qualidade na cobrança de escanteio. Numa das batidas, Gabriel Magalhães finalizou bonito, de voleio, mas o chute terminou bloqueado. No apito final, o jogador foi muito festejado pelos jogadores e se emocionou. Na sequência, abraçou os filhos na beira da arquibancada. A seleção volta a campo pela segunda fase na segunda-feira, dia 29, às 14 horas, em Houston. O adversário sai nesta quinta-feira. Holanda e Tunísia e Japão e Suécia definem o segundo colocado do grupo F, que enfrentará o Brasil. Os holandeses lideram o grupo, com os japoneses na segunda colocação.